Quero começar dando meu testemunho, agradecendo a Deus. Parte dos irmãos, é gostoso ouvir alguns dos testemunhos. Aquele ali, eu não lembro o nome, falou que fui eu que ajudei a matar o velho homem dele, afundando do batistério da igreja. Irmão Walter, eu nunca esqueço que o irmão Walter deu um grande fora quando ele chegou para a igreja aqui. Ele, a esposa e o João Walter, né? Mudaram aqui para o José Paulino, vieram conhecer a igreja, entraram, estava ali e disse que perguntei se o João Walter era neto dele. Ainda bem que ele reagiu bem, não me crucificou, reagiu bem. Aí eu olhei para a irmã Beth e assim, nossa, isso deve ter dado um nó na sua cabeça, assim, aleluia, tem alguém que me entende, salva a minha pátria aqui, né? Mas olha só, quantos anos? 16? 16 anos, né? Aqui também tem um braço levantado aqui. 2001, né? Então gostoso esse ambiente. E eu gosto de lembrar e dizer: aquele que persevera vê a glória do Senhor. Persevera, que você vai ver a glória do Senhor. Eu quero louvar a Deus, porque minha vida estava bastante alegre e festiva no começo de 2014, bastante festiva. Neta havia acabado de nascer em dezembro, né? Eu em 2002 fiz uma lista de pedidos para Deus. Não sei se você já fez isso. Em 2002 veio-me a ideia de fazer uma lista de coisas que eu quero realizar antes de ir para o céu. Então vou fazer essa lista. Em 2002 eu incluí: eu quero neto dos meus filhos, neto de cada um dos meus filhos. E em 2013, em dezembro, nasceu a primeira neta. Os outros não nasceram ainda, mas em dezembro de 2013 nasceu a neta Beatriz, que até então não sabia o significado de Beatriz, né? Significa aquela que traz alegria. Que maravilha! Quando meu genro e minha filha anunciaram, seria Beatriz, porque Beatriz significa aquela que traz alegria. Nos alegramos muito, e em meio a toda essa alegria, o exame de rotina em março de 2014, um check-up, né? Que nós temos que fazer, principalmente depois dos 18 anos de INSS recolhido. Não é de idade, né? INSS recolhido. Temos que começar a fazer um check-up. Ao fazer um check-up no ultrassom, a médica disse: olha, você está com a próstata um pouco grande. Ou o senhor está com a próstata um pouco grande, deve ser hiperplasia pela idade. Quantos anos o senhor tem? Eu falei: 56, então deve ser pela idade e tal. Mas o seu médico vai dizer. E moral da história, em julho de 2014 acabei recebendo o resultado, que era um câncer de próstata agressivo, severo, que eu tinha 30 dias para operar. Eu sei que vários irmãos oraram. E naquele período, do resultado, da cirurgia em agosto, do tratamento nos meses seguintes, eu sozinho chorei algumas vezes. Falei: Deus, eu sei que pela tua graça, se eu morrer, por tua graça eu sei que estou salvo. Mas eu confesso que eu gostaria de ficar para meus irmãos 30 anos aqui. Ver os netos crescerem, ver os outros filhos casarem. Eu confesso que eu gostaria, se o Senhor quiser me dar mais uns anos de lambuja, eu aceito, eu peço. E olha, tem muita gente orando. Eu falei para Deus, como se ele não soubesse. Eu falei assim: Senhor, tem muita gente orando, tem muita gente pedindo lá na central, tem muitos amigos, irmãos e irmãs orando, pedindo, os pastores. Então, Senhor, eu sei que por tua graça estou salvo, mas se o Senhor quiser me dar mais uns 30 anos, eu aceito em nome do Senhor Jesus. A batalha não foi fácil, porque depois da cirurgia, os exames ainda apareciam, células cancerosas trabalhando. Precisei fazer uma radioterapia no começo do ano passado, mas dia 1º de março desse ano, fazendo exames a cada 3 meses, foi a primeira vez que o exame veio negativo. Menor que 0,0. Glórias a Deus, graças a Deus. É um presente, na verdade é um presente. Se Deus quisesse me levar, Ele levaria. De novo, por sua graça, eu estava salvo. Mas é um presente Ele ter estendido minha vida. E estou feliz, estou grato a Deus por isso, por Ele ter estendido. E quero continuar, claro, além de curtir minha família, a esposa, os filhos, a neta que já chegou, os netos que chegarão, e os irmãos, a igreja. Porque eu louvo a Deus, eu ando no meio de um grupo de pastores que amam a Deus sinceramente, que amam a igreja verdadeiramente, que amam as pessoas. Então é
minha alegria servir a Jesus. Amados irmãos, ser amado pelos irmãos, é um prazer conhecer aqueles que eu estou conhecendo pela primeira vez nessa noite. Alguns, como eu disse, já andamos mais tempo, né? Outros menos tempo, mas é um prazer. Vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, depois da leitura, que começa no versículo 1, quero pedir a você que permaneça com a sua Bíblia aberta, que eu quero dar, que eu vou compartilhar e pregar, é uma passagem, na verdade, por esse capítulo. Poderia até ser um estudo bíblico em várias vezes, 4 ou 5 vezes, mas eu quero dar essa passada aqui, em Atos capítulo 16, com os irmãos. Quero dar uma passada pelo capítulo, principalmente até o versículo 34, dar uma passagem. Mas vamos começar lendo o versículo 1 até o versículo 15. Diz assim: chegou também a Derbe e a Listra, o apóstolo Paulo fazendo uma viagem missionária, segunda viagem missionária. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele, Timóteo, fosse em sua companhia, e por isso se circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, tua palavra sagrada, bendita, lâmpada para os nossos pés. Tua palavra está aberta diante de nós. Ela já foi lida, ó Pai, a minha voz já chegou ao ouvido de todos aqui, os olhos de todos que trouxeram sua Bíblia também já percorreram comigo as palavras, os versículos, ó Deus amado. Porém, Senhor, a minha confiança, o meu pedido, a minha súplica, juntamente com todos aqui, é para que a voz do Espírito Santo abra o entendimento de cada um de nós. A voz do Espírito Santo nos faça enxergar a tua vontade, nos faça ver a nossa vida à luz da tua vontade, à luz da tua palavra, à luz dos teus planos, ó Deus. E enquanto meditamos, ouvimos a tua palavra, que o sangue do Senhor Jesus Cristo esteja nos purificando, que a presença do Espírito Santo esteja, ó Deus, trabalhando, operando em nossa vida, para nos tornar mais e mais agradáveis ao Senhor, cheio do teu Espírito Santo, para cumprir todos os propósitos do Senhor. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, aqui em Atos capítulo 16 é um capítulo bíblico, e a primeira vez que eu ouvi uma mensagem desse capítulo foi inclusive do pastor Luciano Duarte Silva. Primeira vez, jamais esqueço, que ouvi uma mensagem em Atos 16,
e ela veio do pastor Luciano. Não lembro bem o que ele pregou, mas lembro que ele pregou em Atos 16. Isso e esse capítulo chamou muito a minha atenção. Por alguns motivos esse capítulo chamou a minha atenção. Em primeiro lugar, é um capítulo que descreve pessoas que estão sofrendo em vários lugares, tipos diferentes de sofrimento, que atinge as várias classes de pessoas da sociedade, que atinge os vários tipos de pessoas da sociedade. Olha comigo os vários tipos de sofrimento, pessoas em sofrimento nesse capítulo. Começo, e talvez seja o sofrimento talvez menor, talvez seja Timóteo que está sofrendo. Diz o seguinte, na história de Timóteo, diz aqui rapidamente, era um jovem, portanto ali havia um discípulo chamado Timóteo, nesse período portanto era moço, ele era filho de uma judia crente, mas aí vem uma palavra chamada mas de pai grego. Se esse versículo terminasse, ele era filho de uma judia crente, que maravilha, ponto. Mas a palavra de Deus, felizmente, não nos deixa passar reto em algumas circunstâncias. Mas Timóteo, em todo lugar quando ele ia, tinha no seu currículo, dizia assim: a mãe é crente, mas o pai é crente. A mãe é crente, mas o pai não presta. A mãe é crente, mas o pai é grego. A mãe é crente, mas o pai... Olha, sempre tinha um mas. Quantos de nós, em alguns períodos da vida, já sofremos esse mas ele pisou na bola, mas ela passou por isso, mas ele tropeçou aqui, mas ele tem esse problema, todo mundo sabe, mas ela tem essa luta, todo mundo sabe, um mas. Porém, felizmente, depois de um mas negativo, Deus tem a continuação de uma nova história para cada um de nós. Segundo tipo de pessoa em sofrimento aqui é uma mulher, que é a Lídia, que tinha sua vida econômica arrumada, que tinha sua vida familiar estável. Diz o texto do versículo 11 até o versículo 15, mostra claramente que era uma mulher bem realizada na sua profissão, era uma mulher consciente da sua profissão, era uma mulher que trabalhava com um produto caro, provavelmente tinha uma comissão maior nas suas vendas, tinha uma estabilidade. Porém, apesar de ser, e diz o texto, apesar de ser uma mulher temente a Deus, seu coração não era aberto para Deus. Isso é muito importante. Olha o detalhe, diz o versículo 14, Lídia era temente a Deus. Mas o que é que diz antes de terminar esse versículo? O Senhor lhe abriu o coração, ou seja, ela era temente a Deus, mas o coração dela não estava aberto para Deus. Quantas pessoas nós temos? Eu estou vibrando nesses últimos 15 dias, porque sábado retrasado, o último tio, homem, irmão da minha mãe, por parte de mãe, portanto ainda vivo, ainda não estava convertido, todas as tias convertidas, ele ainda não convertido, e sábado retrasado, lá na cidade de São Pedro, com 90 anos de idade, que ele completou agora no mês de junho. Felizmente o Senhor limpou a família para não sobrar ninguém, só foi eu, minha mãe e minha tia, e depois do almoço levei minha Bíblia mais velha, que eu gosto, abri a mesa e disse: tio, vamos aceitar Jesus. E eu e meu irmão, que é o pastor Marcos, já fizemos esse convite com meu tio várias vezes. Eu e meu irmão já expomos o plano da salvação, 4 leis espirituais, outros versículos da Bíblia. Tio, vamos. Ele: bora não, vamos, agora não. Mas sábado retrasado ele disse: tio, vamos? Ele disse: vamos. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo. Só que quando eu faço isso, irmãos, eu faço questão de piorar o preço. É verdade. Aí eu falei: tio, mas pera aí, deixa eu ver se o senhor entendeu bem. O senhor é pecador, o senhor está indo para o inferno, mas Deus te ama. Jesus morreu na cruz para te salvar, Jesus ressuscitou para garantir a tua salvação, mas o senhor está em pecado, conduzido por Satanás. O senhor quer de fato ser liberto do mundo, do diabo, da carnalidade e receber Jesus no seu coração? Quero, é assim que eu faço. Para quê? Para que a pessoa não seja iludida, achar que apenas fez uma breve oração e na verdade não entregou o seu coração. Eles querem, então,
Muito bem, então o senhor está entendendo bem, repetiu o plano da salvação, então vamos orar. E ele repetiu comigo uma longa oração. Depois eu e minha tia oramos. Passado uns 2 minutos, ele disse assim para minha mãe: por que você trouxe o Fernando aqui? Eu tinha pedido a Deus que o Fernando viesse aqui para me falar de novo de Jesus. Aleluia, aleluia. Pessoas, portanto, são tementes a Deus, mas pessoas cujo coração ainda não está aberto a Deus. Outro tipo de pessoa que aparece nesse texto em sofrimento, característica difícil, é a moça do versículo 16. Diz o seguinte: essa moça era uma jovem possessa de espírito adivinhador, e como possessa ela não era só escrava do diabo, do espírito maligno, que era um só, não era uma legião. Diz aqui espírito de adivinhador, portanto entendo que não era uma legião de demônios como o gadareno, era um demônio, mas que ela não tinha escrava ali, e por ser escrava de Satanás, era também escrava de senhores que usavam o maligno que estava dentro dela. Uma pessoa possuída, atormentada de noite, escravizada, sem vida, sem rumo, sem sentido, porque estava possuída por Satanás. E nós, irmãos, não sei qual foi sua oração aqui nesta noite, na sua cadeira, como eu também fiquei na minha, ou aqui à frente ajoelhado, mas nós precisamos pedir: Senhor, que a tua luz que há em nós pela presença de Jesus possa de fato passar conosco por onde nós andamos. E Senhor, e no dia de amanhã, na quinta-feira, amanhã, Senhor, se nós estivermos num ambiente onde há trevas, onde há espíritos malignos, que pela presença do Senhor na nossa vida, eles sejam expulsos daquele ambiente. Amém? Irmãos, quando eu não tive o ensino pastoral, quando eu ainda não tinha a prática pastoral, o aprendizado com o pastor Lima, com o pastor Fernando Sanogueira, com o pastor Aguiar, com o pastor Crasso, irmãos, a primeira vez que eu deparei com um demônio, só uma palavra aqui para você estar encorajado, a primeira vez que eu deparei com um demônio, eu não sabia, só sabia que a pessoa estava espumando. Meu irmão dizia assim: Fernando, vem cá orar para o vizinho. Eu só oro por mim, mais ou menos, ainda foi a minha resposta. Por exemplo, para orar por um possesso, então vem aqui orar que eu estou segurando. Eu falei: Senhor, irmão, sabe o que eu fiz? Eu fui, o que eu sabia fazer? Fazer oração silenciosa. Aí diante do demônio, o cara chacoalhando, meu irmão segurando, eu abaixei a cabeça e comecei a orar silenciosamente. Irmão, será que a oração silenciosa expulsa o demônio? Expulsa ou não? Eu não estou dizendo para você fazer oração silenciosa diante do demoniado, mas eu estou dizendo o seguinte: a primeira vez que Deus me usou para libertar o demoniado, eu não sabia nada disso, porque só vi o pastor fazendo e nunca tinha sido ensinado. Uma oração silenciosa, de cabeça baixa. Deu uns minutos, que não sei quanto, mas disse assim: pode ter concluído a oração que o demônio já saiu, graças a Deus. Então tem esse crédito, Deus tem usado a oração silenciosa para expulsar o demônio. É por isso que a palavra diz o seguinte: maior é aquele que está em vós do que aquele, o maligno, que está no mundo. Amém? Amém. A única coisa que você e eu precisamos ter a certeza: Deus está na minha vida. Eu estou lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu estou na presença e na comunhão do Senhor Jesus Cristo. Apesar das tentações, das provocações, apesar das nossas limitações, o Senhor está agindo na nossa vida. E as portas do inferno não prevalecem contra as portas da igreja. Amém? O quarto tipo de pessoa aqui em sofrimento são crentes em sofrimento. Olha comigo essa famosa história, talvez a história mais famosa do capítulo 16, é justamente Paulo e Silas açoitados e presos. Um instante, pastor André, que hora que eu devo terminar? 7h30. Mais uns 10 minutos, obrigado. O quarto grupo de pessoas em sofrimento aqui são os crentes. Veja o que diz aqui a partir do 18: Paulo e Silas acusados, açoitados, presos, diz o versículo 23, e depois eles darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Pessoas que estão em sofrimento, não porque estão subjugadas a Satanás, não porque têm escolhas erradas, não porque falharam, não porque pecaram, mas estão em sofrimento por causa das consequências
circunstâncias da vida. O mundo é injusto, concorda comigo? Amém. A vida na terra não é justa em nenhum lugar do mundo. É verdade que se as leis de um país forem melhores, é verdade que se as leis forem mais retas, mais justas, não há dúvida que haverá mais justiça naquela sociedade. Mas em qualquer lugar do mundo, daquele que for considerado os primeiros países do mundo em organização, seriedade, retidão, até os piores, em qualquer lugar do mundo, tem pessoas, filhos e filhas de Deus, que estão sofrendo açoites pela maldade da sociedade, estão sofrendo pelos desajustes da vida, pela caminhada da vida. Por fim, o quinto representante do quinto grupo de pessoas em sofrimento é o carcereiro, que a partir do versículo 27, ele estava lá cumprindo o seu trabalho, sua profissão, um carcereiro, fazendo direito ao seu trabalho, tudo em ordem, cumprindo as suas responsabilidades, porém, diante de uma ação de Deus, para a libertação, em especial desses dois presos servos do Senhor, esse homem decide tirar a sua vida. Diz no versículo 27, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Eu acredito que todos, ou a maioria de nós, acompanhou na semana passada um empresário que pôs fim à sua vida. Um homem que era amado na cidade onde eu nasci, Rio Claro. Um homem que era amado, querido, estimado pelas pessoas, pelos funcionários, mas diante do encerramento da empresa, diante de ter que fazer a demissão de todos os funcionários, não encontrou mais sentido para seguir sua vida e se suicidou. Que pena que não havia alguém perto dele, que pena que não havia alguém perto dele para assim, não faça isso contra a sua vida, que pena que não houve. E aqui eu quero dizer um alerta para você, em nome do Senhor Jesus Cristo: deixe Deus te usar como só Deus pode te usar. Creia nisso. Hoje à noite voltando para casa, amanhã em casa, nos seus compromissos, no seu trabalho, creia no Senhor. Se alguém perto de mim, que se o Senhor usar para dar uma palavra, se o Senhor usar para fazer uma oração, se o Senhor usar para fazer uma ação, essa pessoa será salva. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. 5 grupos de pessoas em sofrimento. Eu quero então usar a conclusão nesses minutos restantes para dizer o seguinte: o que é que Deus está fazendo? Diante desses vários grupos de sofrimento, poderíamos mencionar outros grupos em sofrimento. O que é que Deus está fazendo? Em primeiro lugar, aqui nesse resumo, em primeiro lugar, irmãos, Deus continua dando visão, direção, ensino para aqueles que estão querendo fazer a vontade do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, afirmou dizendo: buscai o seu reino em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino do Senhor. Enquanto você busca o reino do Senhor, enquanto você agrada ao Senhor, enquanto você procura fazer a vontade do Senhor, Ele, diz a palavra, vai cuidando de cada uma das nossas necessidades. Quem é Deus? O Deus que anda no meio desses grupos de pessoas em sofrimento por todos os lugares. Esse é o Deus que está pronto para usar pessoas, para abrir um entendimento, para dar uma visão, para dar uma direção, para dar um sonho, uma forma de instruir e dirigir. Segundo lugar, o que é que Deus faz? Deus abre os corações. Deus abre os corações. Irmãos, a palavra do Senhor exorta sempre sobre o coração. Não deixe o seu coração fechar, não deixe o seu coração esfriar, não deixe o seu coração cauterizar. A palavra do Senhor menciona várias vezes sobre o coração, dizendo do cuidado. E em Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Mas nós temos que guardar o nosso coração na presença do Senhor. E como é comum às vezes o coração diante das lutas se fechar. Portanto, diz esse versículo: Deus é aquele que abre
o coração. Diz o versículo 14: enquanto ela ouvia a palavra, Deus fez o que? O Senhor abriu o seu coração. O que é que Deus está fazendo nesta noite? O que é que Deus fará amanhã? O que é que Deus quer fazer em você e através de você, enquanto você dá o seu testemunho, enquanto você fala de Jesus, enquanto você vive Jesus? O que é que Deus vai fazer e só Ele pode fazer? Ele vai abrindo os corações. Para concluir, Deus, além de abrir os corações, Deus também está libertando as pessoas. Libertando. Ainda segunda-feira, quando eu orava, segunda-feira eu tirei mais de 2 horas para interceder por esses 206 pastores, 207 comigo. E quando eu passei por um deles, eu até disse para ele, quando eu passei por um deles, a oração que me veio, a instrução que me veio foi: Senhor, liberta esse homem. Interessante. Liberta. Eu não sei porquê, eu não sei do que, mas o que veio naquele momento foi: Senhor, liberta esse colega e a sua esposa. E ontem, perto das 3:30 da tarde, ele me procurou e disse assim: olha, ontem, se referindo à segunda, Deus trouxe uma libertação para a minha vida de 17 anos de sofrimento que eu e minha esposa nós estamos. Então eu estou entendendo por que Deus colocou na minha boca esse pedido: Senhor, liberta. Era um pastor, mas precisava de libertação. Havia um jugo, havia um peso sobre sua vida, uma libertação do Senhor. Irmãos, Deus continua libertando pessoas. E bem-aventurados somos nós quando somos usados por Deus para levar a libertação das pessoas. Eu quero concluir nesse momento dizendo o seguinte: nós poderíamos aqui descrever como Deus usou Paulo, como Deus usou Timóteo, como Lídia convertida pede que Paulo e a sua equipe missionária vá para a sua casa, passe uns dias na sua casa, como carcereiro convertido leva Paulo e Silas para a sua casa. E eu quero concluir dizendo o seguinte: o que é que você vai levar para a sua casa nessa noite? O que é que você vai levar para a sua casa? Oremos para dizer: Senhor, faze de mim o teu instrumento. Assim como o Senhor usou Paulo, assim como o Senhor usou Timóteo, assim como o Senhor usou Silas, assim como Lídia levou para sua casa, assim como o carcereiro levou para sua casa, Senhor, faz em mim a tua casa, a tua morada eternamente, e no meu lar e na minha família a tua presença. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Se você, diante da palavra, acredita que precisa vir à frente, em pé ou ajoelhado para orar, faça isso. Ou se é no seu próprio lugar, mas aquilo que Deus te falou, que você entende que deve decidir, decida na sua vida neste momento. Vamos inclinar a cabeça e falar com Deus. Pai Celestial, trouxe essa tua palavra aos teus filhos e filhas, ó Deus amado. Trouxe esta palavra, Deus bendito, e neste momento, Senhor, quando concluímos essa palavra, neste momento em que oramos, Pai, quero apresentar a Ti cada um que ouvindo está precisando tomar uma decisão. Cada um que entendendo a Tua palavra sabe que precisa tomar uma posição, uma decisão, ó Pai, do Senhor convencendo da Tua palavra, do Senhor abrindo o coração, do Senhor libertando de espíritos malignos, do Senhor livrando da morte. Pai, olha para esta Tua filha, para este Teu filho, que neste momento, ao ouvir a Tua palavra, sabe, tem a convicção que precisa que algo mude na sua vida, que precisa de uma mudança no seu coração, de uma mudança na sua alma, de uma mudança no seu espírito, na sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja essa pessoa liberta daquilo que escraviza, daquilo que aprisiona, seja ela liberta para viver na presença do Senhor, para viver a vontade do Senhor, para viver a vida segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo, para ser uma testemunha viva de Jesus, uma pessoa transformada por Jesus, que leva o Senhor para sua casa,
sua família, seu trabalho, seus amigos, seus vizinhos, por onde andar, vai andando na luz de Jesus e levando a luz do Senhor Jesus. Pai, faz assim, Senhor, na vida deste irmão, na vida desta irmã. Cumpra-se em nós a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. Amém.